Então, retornando, né? Então, quando a Inglaterra consegue ter essa maior estabilidade interna, nesse momento também, a Inglaterra ela vai passando por um período chamado, né, um processo conhecido como Revolução Industrial. Então, é extremamente importante para essa burguesia inglesa encontrar novos mercados, né, para expandir, né, seu, seu mercado consumidor e também novas fontes de matérias-primas. Então, a primeira fase da Revolução Industrial, nós vimos que a indústria têxtil foi a principal, extremamente importante. E aí, nesse contexto, ali as colônias, principalmente as do sul, lá na América do Norte, vão ser extremamente importantes para abastecer essa indústria inglesa com algodão, né? Matéria-prima necessária para a indústria têxtil. Então, a partir daí, né, começa essa revolução industrial. O governo inglês, para auxiliar os interesses dos seus, né, principalmente o parlamento inglês, um parlamento burguês, um parlamento ligado, né, com uma mentalidade ali mercantil, burguesa. Então, para garantir os seus interesses, eles vão começar a criar uma série de medidas contrariando os interesses dos colonos. Então, a partir da década de 60, ali do século XVIII, 1760 em diante, nós vamos ver uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura da metrópole para com suas colônias. Então, o que antes era essa chamada negligência salutar, o que antes a coroa inglesa deixava essas colônias com uma certa liberdade e autonomia, agora não vai acontecer. Um primeiro fator, então eu já falei para vocês, temos a Revolução Industrial. Um outro fator vai ser a chamada Guerra dos Sete Anos, né? Que vai ocorrer entre 1756 e 1763, entre a Inglaterra e a França. Mais uma guerra entre a Inglaterra e a França. E essa guerra vai ter repercussão na América do Norte. Então, paralela a essa guerra, nós temos também a guerra chamada Franco-Indiana, onde os colonos buscam avançar, como eu falei para vocês, essas 13 colônias, elas ficavam limitadas ali entre o Oceano Atlântico e os chamados Montes Apalaches. Passando desses montes, havia uma vasta região até o Mississippi, Rio Mississippi, que era controlado pelos franceses, que faziam vários acordos com tribos indígenas ali, né, de habitantes nativos, e faziam parte de um comércio lucrativo de peles. E esses colonos queriam essas terras. Tanto a Inglaterra como os colonos eles vencem essas guerras a guerra dos 7 anos e essa guerra franco-indiana. Então eles conseguem vencer a França. Só que essa guerra para os colonos, como diz aqui Karnal no livro, ele vai falar, ele tem um tópico aqui que diz: os colonos vencem a guerra e perdem a paz. Por quê? A partir daí, a Inglaterra vai começar a aumentar uma série de impostos cobrados nessas colônias. Manter uma guerra, manter uma tropa é muito caro. Então você imagine você manter uma tropa lá do outro lado do Atlântico. Da onde a coroa inglesa vai tirar esses recursos? Da colônia. Então, a partir daí,
a coroa inglesa ela vai tentar fazer valer o chamado Pacto Colonial. Qual o objetivo de uma colônia, segundo o Pacto Colonial? Fornecer riquezas para a metrópole. Então, esse é o principal objetivo de uma colônia. Então, a partir ali de 1760 em diante, a Inglaterra ela vai fazer valer, ou vai tentar fazer valer, esse pacto colonial. Então, vai começar uma série de aumentos de impostos, né, para você conseguir manter essa força militar. E a partir da Guerra dos 7 Anos, Karnal vai falar aqui, ó, abre aspas, a coroa decidiu manter um exército regular na América, a um custo de 400 mil libras por ano. Para o sustento desse exército, os colonos passariam a ver aumentada a sua carga de impostos. Então, eu vou ter que pagar mais para manter soldados aqui. E esses soldados, além do mais, vão ter o objetivo de ficar me fiscalizando. Uma outra coisa, ao final dessa guerra franco-indiana, né, travada ali pelos territórios além dos montes Apalaches, esses colonos eles imaginavam que eles teriam direito de explorar essas novas terras, essas terras conquistadas. Mas eles viram seus direitos frustrados. Tanto que o rei Jorge III, né, que já era o rei da Inglaterra nesse momento, ele vai dizer, considerando que é justo e razoável e essencial ao nosso interesse e à segurança de nossas colônias, que as diversas nações ou tribos de índios, como a que estamos em contato e que vivem sob nossa proteção, não sejam molestadas ou incorporadas na posse das ditas partes de nossos domínios. Então os ingleses, na verdade, eles queriam eles mesmos ter o direito de explorar essas novas terras. Então eles vão proibir os colonos. Eles vão proibir os colonos de ocuparem essas terras. E aí vão ser criadas uma série de leis, né, chamadas umas leis de ruptura. Né? São leis que, a partir delas, esses colonos começam a romper com o domínio inglês. Então, eles vão fazer uma primeira lei sobre, né, lá, o melaço. O que é o melaço? É um derivado ali do processo ali de refino da cana, né, para fazer o açúcar. E o melaço ele era uma matéria-prima importante na fabricação de rum. Então as colônias do norte, temos as colônias do sul, nós veremos mais à frente, né, quando a gente falar da Guerra de Secessão, né, que vai haver um movimento de ruptura, né, dentro dessas 13 colônias, mas esse é um assunto mais para frente. Então as colônias mais ao norte, elas faziam o chamado comércio triangular. O que era esse comércio triangular? Então, essas colônias elas iam, compravam melaço ali no Caribe, da onde fosse mais barato. Transformavam esse melaço em rum, é um derivado ali, né? Rum, uma bebida, né? Bebida de pirata, né? Quem gosta de Piratas do Caribe, vê lá o Jack, né? O Jack ele sempre está embriagado de rum. Era uma bebida muito comum, né, ali no Caribe. Então eles pegavam esse melaço, fabricavam rum, iam lá na costa da África e trocavam esse rum por escravos. Aí retornavam para a América, e ali América Central, ali o Caribe e as colônias do Sul, e vendiam esses escravos. Então era um chamado comércio triangular. Ali Caribe, América, África, Caribe, América, triangular. Então, eles pegavam esse rum, esse melaço, transformavam
em rum, e esse rum era trocado por escravos que eram vendidos novamente nas colônias do sul e ali no Caribe. E aí a Inglaterra entra proibindo que os colonos comprassem o melaço de colônias que não fossem colônias inglesas. Então já há uma primeira contrariação. E aí vem uma sequência de leis que vão causar uma ruptura de vez. Vamos acompanhar aqui. Eu tenho aqui primeiro, em 1764, a Lei do Açúcar. Então, essa Lei do Açúcar também abrange essa questão do melaço, elevava os impostos sobre o açúcar e derivados de cana, também artigos de luxo, vinho e café importados. Tá? Nós temos em 1765 a Lei do Selo. Então, qualquer material impresso nas colônias deveria ter um selo real, uma espécie de carimbo, né? E isso era pago, era um imposto. Jornais, panfletos, cartas, etc. Era material impresso, tinha que ter esse selo. Tá bom? Em 1773, vocês estão vendo a escalada, a Lei do Chá. Então os colonos, eles vão desenvolvendo hábitos parecidos com os hábitos europeus. Muitas pessoas eram ainda, eram pessoas oriundas da Europa, muitos descendentes. Então essas pessoas, elas vieram com seus hábitos, elas não jogaram seus hábitos fora. Então, o consumo de chá era muito grande. O consumo de chá era muito grande. E aí, para beneficiar uma companhia que estava à beira da falência, a Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia privada, mas que tinha os seus interesses garantidos ali pelo governo inglês, né? Então, o governo ele começa a exigir que os colonos comprassem chá somente da Companhia das Índias Ocidentais. Então isso vai desencadear uma série de revoltas. Então os colonos eles vão começar a deixar de comprar produtos vindos da metrópole da Inglaterra, como tecidos. Vão usar tecidos mais simples, mais ditos patriotas, feitos nas colônias. Então vocês estão vendo uma escalada, né, do autoritarismo. Então, imaginem, vocês vivendo em liberdade, completa liberdade, tendo que pagar uns impostos ali, outros aqui. Não existia esse controle rígido e de repente vocês sentem um pulso forte, firme, exigindo a cobrança desses impostos. Impostos, eles sempre existiram. O que mudou foi o ímpeto da Inglaterra em se fazer valer o direito de cobrar esses impostos. Então vai acontecer lá em Boston, né, a chamada Festa do Chá de Boston. O que foi isso? Então um grupo de colonos, né, mais ou menos uns 150, disfarçado de índios, eles invadem alguns navios lá no porto de Boston e jogam ao mar centenas de caixas, né, de chá, trazendo um enorme prejuízo para a coroa, né, para a Companhia das Índias Ocidentais. A resposta da coroa inglesa vai ser uma resposta muito dura. Em 1774 são as chamadas leis intoleráveis.
Então são leis duras. Então elas vão receber esse nome, né, por serem muito duras. Então o que diziam alguma dessas leis? Então o governo respondeu com várias leis que os norte-americanos chamaram de leis intoleráveis. Uma delas interditava o porto de Boston até que fosse pago o prejuízo causado pelo derramamento de chá. Outra determinava a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês. Devido a isso, vai ocorrer assim, uma manifestação ali em Boston, né? Onde alguns colonos chegam ali no quartel-general ali inglês e arremessam ali bolas de neve. O comandante ali daquele forte, ele levou um susto, ele ficou com medo e mandou os soldados abrirem fogo. Então, cinco colonos morrem, perderam a vida, e outros, né, ficaram feridos. É o chamado Massacre de Boston. Então, a partir desse chamado Massacre de Boston, esse movimento de independência ele vai ganhar um fôlego enorme. Tá bom? Mais uma pausa aqui e a gente volta para a parte final.